Salve, salve! Vamos mais para uma aula de vídeo, né? Hoje a proposta é falar sobre jogos de tabuleiro, né? Mas antes que a gente fale sobre a proposta de hoje, vamos lembrar sobre o compromisso que a gente tem na próxima aula de fazer um vídeo curto que seja para a gente compartilhar com os colegas e trabalhar aquela motivação e superação que a gente falou na aula ao vivo passada, tá? Qualquer vídeo, né, que você ou esteja fazendo ou queira fazer, o que você gosta de fazer, ou que você achar que consegue fazer dentro do ambiente que você, dentro da estrutura e do tamanho que você tem para fazer, no quarto, na sala, ou no quintal, enfim, no corredor, tá bom? Espero vocês na próxima aula, que vai ser ao vivo, com esse videozinho pronto aí para a gente compartilhar experiências com colegas e mostrar algumas. Quem sabe um colega não vai se inspirar no outro para voltar a preparar o corpo e a mente para tudo isso que a gente está enfrentando. Tá joia? Vamos falar hoje de jogos de tabuleiro. Iniciar falando de jogos de tabuleiro. O que a gente vê como jogos de tabuleiro? Bom, jogos de tabuleiro, se a gente for pensar qual é o dia legal para a gente jogar jogo de tabuleiro, são dias chuvosos, né? Ou o dia que a gente está reunido com a família, até com os amigos, quando passar isso tudo. Então, jogos de tabuleiro, começando a nossa conversa, é muito bacana para a gente interagir, né? Como a gente interage em jogos desportivos, jogos de tabuleiro também serve exatamente para isso. A gente interagir, porque a gente mexe com competição, a gente mexe com animação, a gente mexe com sentimentos, que a gente mexe com a adrenalina de querer ganhar por conta da competição, a gente tem que saber perder, a gente trabalha isso tudo como se fosse os esportes, né? Além de trabalhar isso tudo, jogos de tabuleiro, apesar de a gente logo pensar nos clássicos quando a gente fala jogos de tabuleiro existem de várias categorias aí, digamos assim, né? Hoje eu vou trazer para vocês algumas categorias, classificações de jogos de tabuleiro para vocês até indicando alguns jogos dentro dessas classificações para vocês, ou quem já tem, né, voltar a jogar, ou quem se interessar, procurar um desses jogos aí para estar trabalhando tudo que esses jogos trabalham, né? Classifiquei em 5 jogos de tabuleiro aqui. Vamos lá. O primeiro jogo de tabuleiro é jogos de mistério de tabuleiro. Todo quanto é jogo tabuleiro, a gente trabalha um pouco de estratégia, né? Apesar de ter aqueles jogos de estratégia exatamente, que é o xadrez, que é o ludo, que é a dama, né? Que é o war, a gente mexe com muito mais com estratégia. Esse é já uma classificação, estratégia. Jogos de mistério, além da estratégia, você, para aquela galerinha que gosta de ver séries, né? De mistérios, de séries de suspense, você trabalha com desvendando casos. O clássico de jogos de mistério é o detetive. Não sei se vocês já ouviram falar. O detetive, o jogo começa são 3 tipos de carta. A carta de quem comete o crime, a carta do local do crime e a carta da arma que foi usada para o crime. Pega uma carta dessa e coloca no envelope, está formado o crime. E conforme for jogando o tabuleiro, você vai dando os seus palpites. Quando você entra em determinados locais, você vai dando o seu palpite e as pessoas vão mostrando as cartas que tem na mão, que você também tem algumas cartas na mão, você já elimina algumas as possíveis armas usadas, locais usados ou os que foram autor do assassinato, e aí vai desenvolvendo toda uma estratégia para chegar até quem cometeu o crime, aonde foi e com que foi. Então isso são jogos de mistério, né? Além do detetive, tem o Interpol,
tem o Mistério 1. Então, tem alguns jogos hoje já desenvolvidos, mas o Detetive é o que eu já até, inclusive, joguei muito e conhecia. Tem os jogos de conhecimentos gerais. Quais são esses jogos? Como que a gente vê que são jogos de conhecimento? São jogos de perguntas e respostas, basicamente, né? Que usam tabuleiros também para andar. Quem for respondendo, conforme você for respondendo mais, você chega ao final ganhando, né? Bom, esse jogo basicamente de perguntas e respostas, de conhecimentos gerais. Tem alguns que perguntam sobre todas as matérias, né? Tem uns que perguntam sobre, inclusive, filme, novela, enfim, depende do jogo. Alguns exemplos desses jogos é o Perfil, é o Master, tem esse tipo, essa classificação de jogo, jogos de conhecimento. Mais um jogo mais uma classificação de jogos de tabuleiro ou jogos de habilidade. Como que são esses jogos de habilidade? Basicamente, quando você precisa fazer uma mímica, quando você precisa desenhar, quando você precisa, inclusive, usar do próprio corpo, né? Tem alguns jogos que se vira, se eu não me engano, o nome é esse, se vira, você tem algumas coisas que você, durante o jogo, né, jogando, você fica com uma responsabilidade de fazer algumas coisas, colocar uma carta aqui, prender uma bola aqui no junto até, e assim vai. Você vai usando a coordenação fazendo isso. Tem um Twister, se eu não me engano, que é um que você vai até, trabalha elasticidade, trabalha o corpo quase todo. Você tem que botar uma pé direito em tal casa, a perna esquerda em tal, a mão direita em tal, e assim vai dificultando durante o jogo. Tem um clássico que é o Imaginação, que é com desenho, e não necessariamente você precisa ser um desenhista. Você trabalha a sua habilidade de desenhar usando a sua imaginação também. Se eu sei desenhar muito bem, beleza, você vai desenhar muito bem, mas às vezes nem sempre ganha quem desenha muito bem. Você vai por uma estratégia de desenhar, porque existem vários tipos de coisas para você adivinhar: filme, palavra, personagem, né? Atores, enfim. Se você for por a pessoa já sabe que vai ter que responder. Se você for por um caminho mais simples no desenho, às vezes porque tem que ter o desenho e tem que ter rapidez. Então muita gente que desenha bem demora mais. Quem desenha rapidinho, só com palitinho, né? Aqueles bonecos com um palito e as bolinhas fazendo mão, pé e cabeça, às vezes ganha por ser mais estratégico, né? Então a imaginação fica como o clássico desses jogos de habilidade aí. Tem ainda imaginação, tem esse Se Vira que eu falei para vocês, o Twister. E um outro jogo que eu classifico como jogos de fortuna de tabuleiro é um que você trabalha além de estratégia, você trabalha estratégia usando dinheiro, né? Usando até o que vai ser o dia a dia seu. Estratégia de economia, de comprar uma casa, de comprar um bairro, isso já estou falando, alguns de vocês já devem conhecer o Banco Imobiliário, que hoje inclusive trabalha com cartão, não só em nota. Então você trabalha administrar todo o seu dinheiro que você tem. Esse jogo que eu vou falar também de fortuna e de esporte, junta fortuna e esporte, eu não sei, é de tabuleiro também, eu não sei, eu até tenho, um dia eu vou mostrar para vocês, Scratch. Foi feito por Chico Buarque de Holanda e trabalha, além do jogo no final, você trabalha você montando o seu time. Existe até um jogo eletrônico assim, Profut, se eu não me engano. Para quem gosta de esporte, para quem gosta de futebol, também existe jogo de tabuleiro assim. Scratch, difícil de encontrar hoje em dia. Mas um dia eu posso levar até vocês para vocês verem. Então, esses são jogos de fortuna, né? Banco Imobiliário, Monopoly, tem o Jogo da Vida, que você trabalha com dinheiro e trabalha administrando tudo isso num tabuleiro. Os jogos estratégicos, eu já falei um pouquinho, xadrez, mas eu queria também acrescentar nos jogos estratégicos o War. Para quem conhece, é um bem famoso, que você tem no tabuleiro o mapa mundi e você precisa chegar ao seu objetivo, que depende único e exclusivamente de estratégia, porque você tem vários tipos de objetivo.
você dominar um continente ou você dominar alguns países específicos. Então, para chegar naqueles países, você vai ter que ir ganhando a batalha com outros exércitos, né? Porque basicamente são exércitos, o jogo do War. E você monta o seu exército ali conforme as cartas que você recebe e você tem que chegar ao seu objetivo. Às vezes é destruir o exército de um colega que está jogando com você, ou seja, são vários e tem que usar a estratégia basicamente, né? Além da sorte do dado, mas a estratégia. Tudo bem? Bom, espero que eu tenha dado uma dica aí de jogos de tabuleiro, uma geral do que é jogos de tabuleiro, né? A gente ainda pode conversar sobre isso. E quem já tem em casa e estava parado, é um grande momento para interagir com toda a família. Tá bom? Tchau, tchau. Até aula que vem com o videozinho de vocês. Grande abraço.